A gente já começa falando sobre esse caso suspeito de dengue hemorrágica aqui em Teresina, de uma criança de apenas 5 anos de idade. O Centro de Zoonoses anuncia medidas de investigação nos locais por onde esse garoto passou. O repórter Francisco José tem mais detalhes para a gente. Francisco, boa noite para você. Boa noite, Nádia Rodrigues. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. O Centro de Zoonoses se manifestou hoje a nossa reportagem em relação a esse triste fato verificado. Não há ainda a confirmação efetiva de que a criança morreu por conta da dengue hemorrágica. Nesse momento, o caso é tratado ainda como suspeito e o Centro de Zoonoses, inclusive, fez questão de esclarecer que não trata do diagnóstico. Ele acompanha apenas a investigação que é feita por outros órgãos do Estado, mas, por outro lado, ele atua no sentido de realizar já ações imediatas, inclusive. Durante o dia de hoje, por exemplo, a escola onde essa criança estudava já passou por uma vistoria. E esse mesmo trabalho deve ser realizado já amanhã, quinta-feira, na casa onde essa criança morava. Então, essa residência que fica, inclusive, na zona leste de Teresina, no bairro São Cristóvão, nas imediações da Praça 16 de Agosto, deve passar por esse procedimento, por essa vistoria que é feita pela equipe do Centro de Zoonoses aqui da capital. Vamos ouvir agora as palavras do gerente do Centro de Zoonoses, que dá mais detalhes a respeito deste trabalho que teve início logo após a informação da morte dessa criança. O que compete à gerência de zoonoses, a gente já está fazendo algumas ações, como, por exemplo, na escola na qual a criança estuda. A gente tomou conhecimento qual é a escola e, nesse exato momento, a gente já está fazendo uma vistoria completa nessa escola para tentar identificar possíveis criadouros e, posteriormente, já providenciar a eliminação desses criadouros. O mesmo trabalho que será feito na residência e também em relação a toda a região vizinha, né? A Gerência de Controle de Zoonoses trabalha 365 dias por ano. A gente já trabalha de forma rotineira com os nossos agentes de combate a endemias, fazendo as visitas domiciliares de forma rotineira. Tá bom? Assim como as residências, a gente também monitora os pontos estratégicos chamados, que são o quê? Cemitérios, sucatas, alguns prédios públicos, e esses pontos estratégicos eles são monitorados a cada 10 dias, inclusive com a colocação de armadilhas chamadas de ovo e trampas, que são armadilhas que nos auxilia a eliminação principalmente dos ovos das fêmeas, né, do Aedes aegypti. Então a gente já faz esse trabalho de forma rotineira aqui na Gerência de Controle de Zoonoses. Logicamente que diante de um caso desse, a gente intensifica as nossas ações no sentido do combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom, o velório da criança aconteceu hoje sob forte comoção, o sepultamento também já foi realizado. Agora a gente destaca um levantamento do Centro de Zoonoses com as regiões onde há maiores infestações, maiores comprovações de casos de dengue. Casos comprovados de dengue aqui em Teresina. A gente começa destacando a zona leste da capital, que ocupa o primeiro lugar no ranking, Nádia, com 324 bairros. 324 casos confirmados, aliás, e pelo menos 6 bairros aí nesse ranking. Quem lidera é o bairro Satélite, com 71 casos, o Vale Quem com 65, seguido da Santa Bárbara, com 62, Ininga, 45, também o Uruguai, com 35 casos, e a Pissarreira, com 46. O mesmo levantamento também traz a região norte como a segunda no ranking. A Santa Maria da Codipe tem 58 casos, o Parque Brasil 51 e a Primavera 47. Já a Zona Sudeste vem na sequência com 34 casos. O destaque é para o bairro Itararé. Exatamente, 34 casos, ocupando, portanto, todos os casos na Zona Sudeste da capital, o Itararé, de acordo com esse levantamento do Centro de Zoonoses. Nádia, eu volto com você ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Obrigada, viu, Francisco, pelas informações, e a gente vai ficar esperando a investigação das zoonoses, as equipes de epidemiologia do município de Teresina, que seguem investigando esse caso, um caso chocante. As informações que nós temos de bastidores sobre o caso da morte dessa criança de 5 anos, um menino, de que ele estava bem até domingo.
e começou a passar mal e logo que foi internado já teve um agravamento do caso e por isso a investigação aí pelos sintomas, pelo avançar dos sintomas, se seria ou não uma dengue hemorrágica. Daqui a pouco, inclusive a gente está recebendo aqui no estúdio um grande infectologista, vamos tratar sobre outro assunto com ele, Dr. Carlos Henrique Neri Costa, mas claro que ele estando aqui conversando com a gente também vai trazer um pouco mais de luz sobre essa doença, a forma mais grave, né?